Bom dia a todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Prédica de número 20. Deus abençoe. Bom dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com a vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro. Eu sou nada e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes. Perdoai-me, meu Deus, os meus pecados. Quisera morrer de dor. Ó, quem me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, minha mãe, assisti-me nesta meditação. Amém. A prédica de número 20, o tema dela é a confiança e a resignação em Deus. Para São Paulo da Cruz, se você consegue confiar absolutamente em Deus, você vai longe com Ele. E se você não consegue, você não vai a lugar nenhum. Essa é a premissa. E aí ele dizia, abre aspas, servir a Deus com perfeição e não duvides de nada, porque o Senhor pensará em tudo. Fecha aspas. Confiança absoluta em Deus. Assim você vai longe no seguimento a Jesus. Servir a Deus, não de qualquer jeito, com perfeição, não duvidando de nada, porque você sabe que Ele, o Senhor, está te acompanhando e vai ajudar em tudo, porque Ele, a vontade dele, pensa em tudo. Essa é a premissa fundamental. A outra premissa desta confiança e resignação em Deus é a que diz que quem confia crê que tudo o que acontece está dentro do plano de Deus. Tudo o que acontece pertence de algum modo à providência divina. Está dentro da sua graça. Por quê? Porque se está acontecendo, é porque de algum modo Ele está permitindo. Eu digo de algum modo porque nós não entendemos muitas vezes o porquê que as coisas estão acontecendo. Tanto para o bem quanto para o aparente mal. E Deus sonda todas as coisas, conhece todas as coisas. E Ele sabe o porquê que aquilo está sendo permitido. E sempre é para o nosso bem, para a nossa salvação. Se Deus não pudesse tirar do mal que nos acontece um bem ainda maior, Ele jamais permitiria que um filho dele fosse minimamente tocado pelo mal. Aí então São Paulo da Cruz diria, abre aspas, a virtude que mais agrada a Deus é a resignação à sua santíssima vontade. Fecha aspas. Exatamente, porque eu sei que Deus está no controle de tudo, que tudo está debaixo da sua providência, é que eu me resigno à sua vontade. Resignação aqui não é aquela coisa assim, bom, né, já que está acontecendo, né, então vamos lá, deixa acontecer.
Não, aqui se trata de saber que a vontade de Deus está em ação. Então, resignação aqui não tem um sentido negativo, não tem um sentido de deixar rolar, não. Aqui a resignação tem um sentido positivo, de saber que tudo está debaixo do plano da providência divina. Se eu confio em Deus e me resigno a aceitar tudo o que Ele permite, então, segundo São Paulo da Cruz, deve haver um discernimento aí, para saber se de verdade o que está acontecendo aqui é vontade de Deus ou é permissão de Deus. E aí, esse discernimento a gente faz usando a palavra de Deus e também com a ajuda de um diretor espiritual. Perceberam a diferença? Há coisas que acontecem conosco que Deus está permitindo e há coisas que acontecem conosco que Deus está agindo. A vontade de Deus permissiva e a vontade de Deus ativa. Nós falamos sobre isso há algumas prédicas atrás. E quando eu falava sobre isso, eu dizia, olha, São Paulo da Cruz, aqui ele é um verdadeiro jesuíta, porque é a doutrina do discernimento que entra em ação, do discernimento do que está acontecendo, do discernimento dos espíritos. E para o discernimento, tem toda uma escuta da palavra, toda uma observação da realidade e, na dúvida, o conselho de um bom diretor espiritual. De um bom diretor espiritual, não de qualquer diretor espiritual. E aí, pelo menos eu apresento aqui de São Paulo da Cruz quatro questões sobre a confiança e a resignação em Deus. Primeiro, eu confio em toda circunstância e em todas as coisas. É o que São Paulo da Cruz vai nos dizer. Eu confio em tudo. Diz ele, abre aspas, deixemos os cuidados nas mãos de Deus e cumpramos os nossos deveres, estando seguros de que tudo ocorrerá bem. Fecha aspas. Tudo correrá bem. Então, essa não seria um otimismo, né? Essa certeza de que, no fim, Deus vence. Eu tinha um amigo, já falecido, que dizia isso. Deus age no fim. Não se iluda com o que está acontecendo agora. A última palavra é de Deus. Eu não vou dizer quem é, porque é uma pessoa muito polêmica que dizia isso, e Deus o tenha, mas eu achava formidável, porque às vezes eu estava querendo me desesperar por causa de alguma coisa que estava acontecendo na igreja católica, algumas coisas que eu estava vendo. Meu Deus, para onde vai isso e aquilo? Ele falou, padre, calma, padre, calma. Deus age no fim, Deus age no fim. É bom que aconteçam essas coisas, que assim a gente vai vendo quem é quem. E é isso, né? Deus está no controle de tudo. Eu confio em todas as circunstâncias, em todas as coisas, porque os cuidados são de Deus e no fim ele vence. Segundo, sem preocupações, São Paulo da Cruz dirá. Então, eu confio, número 1, e eu confio sem preocupações. Número 2, olha que interessante, diz ele, abre aspas, não penseis no amanhã, vivei em Deus, claro, cada momento, fazendo sempre o divino beneplácito, fecha aspas. Não penseis no amanhã. Quer dizer, a questão aqui que está em jogo é a preocupação, né? De preocupar, né? Alguém está dizendo saudade de Dom Francisco, está achando que é Dom Francisco que falou? Não, não foi Dom Francisco, não era Dom Francisco que falava. Quando você está confiando plenamente em Deus em tudo, e você sabe que ele tem a última palavra e que ele vai agir no final e que geralmente ele age só no fim, quando tudo já parece perdido, é aí que ele entra com a ação dele,
Então você não fica se ocupando por antecipação e, portanto, em uma situação de ansiedade. Então eu curo a minha ansiedade colocando minha confiança em Deus e me resignando com a sua divina vontade, seja ativa, seja permissiva. Não vou ficar me ocupando amanhã, vou viver o hoje, porque eu sei que tudo está debaixo do divino beneplácito. O que eu posso fazer, eu faço em Deus. Faço em Deus. O que eu não posso, Deus faz. Essa é a divisa de São Paulo da Cruz sobre a confiança e a resignação. E vida que segue, e vida que segue. Não vou ficar patinando e me ocupando de coisa que ainda não aconteceu e sofrendo pelo que não basta o sofrimento de hoje. Eu vou ficar me antecipando com o sofrimento de amanhã, com o que vai acontecer amanhã. Olha, isso não significa que eu vá viver sem colocar hoje as diversas disposições para que as coisas funcionem amanhã. Não é isso. A previdência, né? Precaver-se. Não significa isso. Agora, eu não vou ficar passando mal porque amanhã pertence a Deus. Então, eu confio, sem preocupações e sem me lamentar. Terceiro, não me lamento. Quem está resignado, ou seja, quem está debaixo da vontade de Deus, não vive reclamando pelos cantos. Não está reclamando pelos cantos. Abre aspas para São Paulo da Cruz. Ele dizia: não façais querela com Deus. Em outras palavras, não faça briga com Deus. Não façais querela com Deus. Mas dizei simplesmente: meu Deus, seja feita a vossa santíssima vontade. Fecha aspas. Isso é uma jaculatória que você pode repetir durante o dia quando vier uma aflição que quer tirar e roubar a tua paz. Para que você invoque a confiança em Deus, a resignação em Deus. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Meu Deus, seja feita a vossa santíssima vontade. Lembra que eu falava ontem que você, por palavras de amor, você invoca esse recolhimento na presença de Deus? Então, porque isso que é importante, não ficar se lamentando, porque a lamentação, a lamúria, significa que você não está tendo confiança, que você não está resignado na vontade de Deus. Agora, cuidado, isso aqui não significa que você não vá suplicar a Deus providência, resolução e até mesmo força para poder suportar. Então não é isso. Isso aí é intercessão, isso aí é súplica, não é ficar resmungando, né? Não é ficar se lamentando. Não vou lutar contra o mal, inclusive bater de frente contra aquilo que é oposto à vontade de Deus, contra Deus. Eu vou te dar um exemplo, que não é de São Paulo da Cruz. Padre José Carlos de Mambro, meu primeiro reitor, passionista, ele contava que na Segunda Guerra Mundial, o seminário aqui do Santo Antônio, Seminário São Gabriel, aquele convento que fica atrás da catedral, que hoje em dia não é mais convento, né? São salas lá enfim. Mas antigamente era o seminário dos padres passionistas, o seminário menor. E os padres ali moravam e havia também os irmãos religiosos, né? E um dos irmãos, o irmão chamava-se Paulo Fedalto. Inclusive ele era tio do Dom Pedro Fedalto, arcebispo emérito de Curitiba. Vivo, ainda é vivo. E o irmão Paulo, que já é falecido e que está enterrado aqui em Osasco, ele era um santo, né? Um irmão religioso, cuidava da portaria, cuidava da cozinha, era um santo. E não tinha comida para os seminaristas porque era em plena Segunda Guerra Mundial. Então o padre Mambro dizia que muitas vezes de madrugada, se você descesse na capela, você veria o irmão Paulo rezando no sacrário e assim dando pequenos murros assim na porta do sacrário, com todo carinho, mas bravo, dizendo para Jesus hóstia, dizendo para Jesus sacramentado: eles não têm o que comer, eu sei passar fome, mas essas crianças, esses meninos saíram de casa
com o sonho de serem padres, serem teus missionários. E falava assim, não tem comida para amanhã, e Jesus providencia. Então ele, no bom sentido, brigava. Isso não é ficar se lamentando, isso é intercessão. Conta-se que nunca ficou um único dia durante a guerra sem que houvesse alguém que passasse pela porta do convento e deixasse pão, uma fruta, um legume, e eles não tinham assim abundância, mas ninguém chegou a passar fome durante toda a Segunda Guerra Mundial. O irmão Paulo Fedalto pegava um carrinho, uma carrocinha, uma espécie de um caminhãozinho, e ia no Ceasa, esses entrepostos, ia na roça, buscava, e sempre Deus providenciou. Então não é isso que significa não se lamentar. Quarto, todo trabalho, todo desafio deve ser encarado com fé. São Paulo da Cruz dizia que todo cálice bebido com Jesus é doce. Todo cálice bebido com Jesus é doce. Não tem dor, problema, dificuldade, trabalho que seja impossível quando ele é encarado com fé, com confiança. E aí, todo trabalho, né? Todo trabalho. O São Paulo da Cruz tinha isso, né? Passionista não escolhe trabalho. Quem vive a espiritualidade de São Paulo da Cruz não escolhe trabalho. Ao contrário, se puder, inclusive pega os piores. Ele olha assim, ele sonda qual é o pior trabalho aqui, que ninguém quer, pois esse aí é o que eu me ofereço para fazer. Os que ninguém quer é aqueles que Deus quer que eu faça. Veja onde estavam as primeiras casas dos passionistas, onde eram feitas as missões populares. Não era onde os capuchinhos pregavam, não era onde os redentoristas pregavam, não era onde, enfim, os missionários da época pregavam. As missões populares passionistas eram feitas nos lugares onde ninguém ia, nos lugares mais afastados. Claro que se pregava também em cidades grandes, mas era a preferência de São Paulo da Cruz. Então, nós vamos voltar muitas vezes a essa realidade de São Paulo da Cruz escolhendo os piores lugares. Fatinhos, fatinhos, fatinhos. Sobre a confiança e a resignação, nós temos muitos fatos em São Paulo da Cruz. Então, eu escolhi 3 aqui. Então, a primeira coisa é uma missão que o bispo da região de Orbetello, lembra Orbetello, que tinha sido invadido pelos soldados espanhóis e tal, e que era a cidade que ficava perto do Monte Argentaro? Pois muito bem, pede o bispo da região que São Paulo da Cruz pregue, juntamente com algum outro padre passionista, uma missão para os soldados de Orbetello, que estão hospedados em Orbetello. São Paulo da Cruz aceita. E veja que se tratava de algo complicadíssimo. Haja confiança e resignação para cumprir essa vontade de Deus, porque é complicadíssimo. Imagine pregar missões para soldados, inclusive soldados estrangeiros, espanhóis, suíços, franceses, porque havia todo um conglomerado de nações que tinham invadido aquela região apoiando os espanhóis. E no meio desses soldados, inclusive, haviam soldados luteranos e calvinistas, portanto protestantes entre eles. Havia gente metida com jogatina, gente metida com crime, com prostituição, enfim. E São Paulo da Cruz não fazia discriminação nenhuma. Todos somos pecadores. Todos somos necessitados da misericórdia de Deus. E aí lá vai São Paulo da Cruz. Ele tinha uma pregação pesada. São Paulo da Cruz tinha uma pregação sobre a paixão de Cristo, sobre os novíssimos, né? O inferno, o purgatório, o céu. Era um negócio de arrepiar. E as pessoas choravam convulsivamente durante as pregações. E uma coisa interessante nessa missão de Orbetello, o milagre da xenolalia. São Paulo da Cruz pregava em italiano e os soldados suíços, franceses, espanhóis, ouviam na sua própria língua a pregação. E um perguntava para o outro, mas esse homem não é italiano, esse padre não é italiano, como é que eu estou ouvindo a pregação
em francês? Como é que eu estou ouvindo a pregação em alemão? Teve esse milagre. E isso acontecia nas missões, milagres extraordinários. E mais do que isso, não é? A pregação da paixão de Cristo convertia pessoas duras, pessoas que há anos não saíam daquela situação. E aí São Paulo da Cruz fazia uma fogueira no final das missões, onde as pessoas queimavam livros, queimavam carta de baralho, gente que tinha perdido tudo, que roubava os outros, traziam armas, livros obscenos e voltavam à fé católica. Isso era feito publicamente, né? Confessionário lotado, gente que era inimiga, que não se falava, se abraçando, chorando no meio das pregações. Graça sobre graça. E a ponto de São Paulo da Cruz, a partir dessa missão, ser chamado o defensor dos soldados e, por que não, dos policiais. Porque ele era o cara que conseguia tocar no coração dessa gente rude, dura, né? Soldado, no meio de uma guerra, é uma pessoa dura. Tem que ser, inclusive, de certa maneira, né? São Paulo da Cruz exorcizava soldados, gente que estava debaixo do poder de Satanás. Matavam pessoas com frieza, com recurso de maldade, né? E estavam debaixo do poder do maligno. E São Paulo da Cruz exorcizava. Tinha soldado, nesse caso tinha um soldado que estava condenado à pena de morte. E São Paulo da Cruz interveio e o soldado foi libertado da pena de morte. Patrono dos soldados e dos policiais. Defensor. Esse é o primeiro fatinho. O segundo fatinho, veja, é obedecer o bispo, é isso que eu quero dizer. Fé de que Deus pode fazer e Deus fez. Segundo fatinho, por ser uma pessoa fiel e resignada em Deus, a congregação estava, em certos momentos, quase falida. E São Paulo da Cruz nunca voltou atrás, sempre muito firme. E Deus agora começa a compensar, mandando noviços. Então, nesse momento, nós já temos 12 noviços, vários padres professos. E interessante, enquanto São Paulo da Cruz construía a casa, né, do Argentaro, que seria a casa estava pronta, né? E como é que se diz isso, né? Colocando mais quartos, arrumando a igreja e tal. Começa a acontecer uma coisa muito interessante. A igreja, bispos e o Papa começam a entregar para Paulo da Cruz casas prontas. Vou te dar 2 exemplos. A casa, o retiro, o convento do Santo Anjo em Vetrala e o convento, a igreja de Santo Eutísio em Farento, na Itália. Então, uma pessoa que não tinha onde ficar, que foi obrigada a ficar na ermida de Santo Antão, lembra que a gente falou? Caindo aos pedaços, ninguém queria aquele lugar, o padre que estava na anunciação não queria entregar a igreja, e São Paulo da Cruz agora, que está com um convento gigante pronto, começa, construído à mão, a muque, começa agora a receber casas prontas, conventos prontos. Acho que assim, o mais impressionante é o convento dos Santos João e Paulo em Roma, a Basílica dos Santos João e Paulo em Roma, que pertenceu a uma época muito passada aos jesuítas, se não me engano, mas que na época tinha pertencido aos lazaristas, que tinham conseguido uma outra casa, que aquela era muito grande, e a igreja, o Papa, dá de presente para a congregação, para São Paulo da Cruz, uma basílica linda e um convento maravilhoso, que até hoje está lá em Roma, é a sede, é a casa geral dos passionistas. Assim, ó, de mão beijada, né? Mão beijada, Deus é que sabe os trabalhos, a confiança, a perseverança, a resignação, né? É interessante só uma coisa, que quando eles iam tomar posse, São Paulo da Cruz e os passionistas, e colocavam lá um padre para tomar conta daquela casa, havia uma festa, né, de entrega, né, uma missa solene, com toda aquela pompa episcopal, com o povão todo reunido, e solenidade. E São Paulo da Cruz, para mostrar que tudo era obra de Deus, e quem eram aqueles padres que estavam tomando conta a partir daquele momento daquela casa, ele colocava, porque era assim, tinha missa e aí saíam em procissão para o convento para tomar posse.
São Paulo da Cruz saía nessa procissão com uma corda amarrada no pescoço, como foi Jesus sendo conduzido para o Calvário, como um condenado, uma coroa de espinho na cabeça e uma cruz. E às vezes, inclusive, uma cruz. Era assim que ele ia na procissão junto com o povo. É interessante porque isso mostrava, né, que tudo tinha sido obra do crucificado. Terceira, eu coloquei 3 fatinhos, porque eu gosto de ilustrar, né? Quando da aprovação pontifícia da regra passionista, dos padres passionistas. Vocês viram que a primeira vez foi um jogo duro. E a segunda vez foi mais, talvez até terrível. Eu não vou dar detalhes, mas eu só vou dizer para você uma coisa. Era praticamente impossível que a regra recebesse uma aprovação final. E aí São Paulo da Cruz, resignado. Ele estava em Orbetelo, ele tinha acabado de fazer aquelas missões, mas ele tinha ficado muito doente, ele estava com febre, ele estava, numa situação deplorável. Quando ele fica sabendo que o Papa Bento XIV tinha a intenção de aprovar, mas que não encontrava respaldo entre os cardeais. De novo, pelos mesmos motivos. Os cardeais achavam, uma parte, que a regra era muito rigorosa e a pobreza era extrema. Apenas para você se lembrar, nós estamos no século XVII. Essa data aqui, precisamente, é 1747, a data da aprovação. Nós estamos em pleno auge do iluminismo, do século das luzes, da Aufklärung, no iluminismo alemão, enfim, a época dos enciclopedistas na França, e que essas pessoas da Aufklärung, do iluminismo, os enciclopedistas, os cientistas, achavam tudo isso de um obscurantismo sem fim. Essa coisa de penitência, essa coisa de jejum, oração, pobreza. E eles ridicularizavam. E tinha muito padre e muito bispo influenciado por isso. Aliás, até os dias de hoje. Entendeu? Se você falar de uma regra rigorosa, de oração, de penitência, de piedade, de devoção popular, o que vai ter de padre? E, inclusive, bispos que vão rir da sua cara, que acham que coisa mais ultrapassada. Nós estamos vivendo aqui, no século XVII, na época do Jean-Jacques Rousseau. Lembra do livro O Emílio, do Jean-Jacques Rousseau? Que o homem ele tem que gozar a vida, ele tem que aproveitar todas as experiências da vida e não viver debaixo de penitência, de autonegação, de abnegação, de resignação. Imagina! O humanismo dessa época põe o homem no centro, o homem e seus prazeres, o homem e sua razão, e Deus é posto de lado. Ora, São Paulo da Cruz é o oposto disso. É exatamente o oposto disso. Então, como aprovar uma regra em plena Aufklärung, em pleno iluminismo, uma regra que parecia obscurantista, uma regra que parecia mais saída da Idade Média. Isso, quando eles querem xingar a gente, eles xingam a gente de medievais. Hoje em dia chama de tridentino, né? Restauracionistas, conservadores, sim, fundamentalistas, tudo para eles, assim, piedade, oração, mística, devoção, xingamento. Porque eles vivem para o mundo, né? Eles vivem para as coisas, para o estômago deles, né? Eles vivem, enfim, uma outra... Não são mais nem da nossa religião, eles não praticam nem mais a nossa fé. Então, é assim, algumas pessoas de dentro da igreja, até você tem mais empatia com os de fora, às vezes, você tem mais empatia com algum evangélico que você encontra do que com algumas pessoas da igreja. Então isso não é... O Eric falou ultramontano, é isso mesmo. Você é ultramontano. Mas então, você imagine São Paulo da Cruz tendo que enfrentar isso. São Paulo da Cruz se levanta do leito, ele tem lá uma cura milagrosa, mas ele vai fraco, e ele se apresenta para os cardeais, pedindo encarecidamente que aprovassem a regra. Ele vai para Roma.
Milagrosamente, Deus toca no coração de um dos cardeais, que toma a frente. Outros dois adoecem, não conseguem participar das votações, né, alguns ajustes, ainda mais alguns ajustes são feitos, mas não mitigando a regra a ponto dela ficar do jeito que eles queriam, ou seja, sem penitência, sem rigor, sem essa pobreza forte que São Paulo da Cruz queria. Interessante, né? E São Paulo da Cruz, a graça de Deus, aquilo que Deus havia pedido para ele, vence em pleno iluminismo, inclusive que tinha dominado muitos setores do Vaticano. E aqui termina esse fatinho de hoje. Veja, confiança e resignação, deixa o resto na mão de Deus, que Ele cuida de tudo. E no final, a última palavra é dele. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Filipe diz, dá para se entender que o mal estava agindo contra esse crescimento. Mas a vitória é de Deus. O mal está sempre agindo contra qualquer crescimento. A Terezinha dizendo, tem muito que exercitar confiança e resignação. É verdade, todos nós temos. É uma das coisas mais difíceis. Talvez por isso eu tenha demorado até um pouco mais hoje. Vocês estão vendo que eu até corro um pouco, né, com a fala. Porque, de fato, hoje não seria 30 minutos, hoje seria até 1 hora de meditação. Muito bem. Os fatinhos são os melhores, a gente guarda no coração. Quem vive a espiritualidade de São Paulo da Cruz não escolhe trabalho. Guarde isso no seu coração. Quem é filho espiritual de São Paulo da Cruz não escolhe trabalho. Obedece, está resignado, sabe que é a vontade de Deus, seja ativa, seja permissiva, e mete a cara e vamos para o trabalho. Suscita novo São Paulo da Cruz, Senhor. Converte os corações duros. Amém. Sim, Felipe, foi como no dia de Pentecostes. Porque uma coisa é a glosolalia, que você vê muito na renovação carismática católica, que é você falar numa língua que ninguém fala, numa língua desconhecida, que eles chamam língua dos anjos. Isso não tem propósito nenhum, não tem benefício nenhum assim direto para a igreja. Isso é uma coisa para a edificação da pessoa, para ajudar na vida de oração da pessoa. E de fato existe doutrina sobre isso, né, na história da igreja. Mas para o bem, assim, imediato e direto, é a glosolalia, né? Ou então, quando tem a xenolalia. Quando tem glosolalia, tem interpretação. Quem interprete aquilo que está sendo dito. E mesmo a própria pessoa, né? Aqui no HCOR, para fazer um exame, reze por mim, Aida. Tá bom, Aida. Deus abençoe. Que Nossa Senhora te cubra com o seu manto e que tudo corra bem aí nos exames. Em nome de Jesus, que você seja curada. Todo cálice bebido com Jesus é doce. A Miriam aqui, guardando essa palavra. Essas palavras animam, padre. Mas tem que animar, né, filho? O diabo e o mundo se encarregam de desanimar a gente. Então, se Deus não nos animar, então acabou. Gente, Deus abençoe. Um bom dia a todos. Quem confia totalmente em Deus não tem ansiedade. Cristã. Então, olha, a ansiedade é um mal, ela não é um bem. Ela é, inclusive, um caminho para uma doença, não é? Que
precisa até de tratamento no seu extremo. Inclusive, por exemplo, a síndrome do pânico. Então, não. Então, quem confia totalmente em Deus, não tem ansiedade. Confia, entrega e vida que segue. Então, agora, por causa do pecado original, por causa da nossa fraqueza, somos pecadores, Cris. Então, claro que aqui e ali vai aparecer umas pontas de ansiedade. Nessa hora você invoca a confiança e a resignação, busca Deus e tranquiliza o seu coração. O amanhã está nas mãos do Senhor e Ele está cuidando de tudo. Meu Deus, seja feita a vossa vontade. Então, por exemplo, essa é uma jaculatória. Senhor, eu confio em vós. Outra jaculatória que vai ajudar você a superar essa ansiedade doentia, não é, que vai te fazer mal, não vai te fazer bem. Tá bom? Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de curtir, de deixar um comentário. Vocês viram que interessante? Nós estamos com 1000 pessoas passando pelo Instagram, vendo a live, e no YouTube umas 400 pessoas. Claro que às vezes são as mesmas pessoas que vão lá xeretar e ver. Mas eu acho interessante porque então nós estamos aí com uma boa média, né, de pessoas participando, fazendo a prédica pelas 6 da manhã. Bom dia, Nossa Senhora abençoe a todos. Sim, uma coisa, que sexta-feira nós vamos rezar as lágrimas de Nossa Senhora aqui na Igreja Matriz, às 8 horas da noite. Presencial, não tem gravação, porque é uma coisa que é para ser presencial. Alguém falou assim, mas seria tão bom para ficar registrado e tal. Existem coisas, gente, que a gente tem que fazer no escondido de Deus, sabe? Por que agora tudo tem que ser público, tudo tem que ser gravado? Então, algumas coisas a gente tem que fazer na intimidade, sabe? Sem ter que mostrar e tal. Deus abençoe.